Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nessa semana vai ser uma aula um pouco diferente das aulas anteriores. Nós vamos estar focado agora, né, em tentar aplicar aqueles conhecimentos, né, fundamentais de hidráulica, né, com o uso de ferramenta computacional para a solução dos problemas, né. Então, eu vou estar disponibilizando um link para vocês. Vocês vão estar baixando, né, um software que chama Octave, vai estar instalando no computador, né. O exemplo aqui eu vou estar abrindo num software chamado MATLAB, mas esse Octave é uma versão gratuita, tá? Então, no Octave, vocês conseguirão fazer a escrita no mesmo padrão de linguagem do MATLAB, né, que é a linguagem MATLAB, e conseguirão resolver, então, os problemas. Como que eu vou fazer hoje, né? Eu vou mostrar para vocês, né, essas rotinas, né, que já foram criadas. Mostrando alguns aspectos, né, como utilizar na própria interface mesmo, né. Então, a ideia é realizar aplicações de hidráulica, né, em softwares computacionais do tipo MATLAB, né. Aqui tem um exemplo, né, de uma rotina, né, que é, por exemplo, cálculo da perda de carga pela equação de Russell-Willis, né. Você cria os inputs, né, que são entradas, ou seja, aparece uma mensagem para o usuário: entre com o valor do coeficiente C de Russell-Willis, entre com a vazão, entre com o diâmetro, e a pessoa vai inserindo as informações. Tendo essas informações armazenadas nas variáveis C, Q, D, L, né, o software emitindo uma mensagem aí de perda de carga, né, a unitária, a equação é essa. Então, eu coloco a equação aqui e ele me apresenta a resposta, né. Perda de carga total é essa equação multiplicada por L, o L aqui. Então, coloquei a equação também. Então, essa é assim a ideia, né? Muito semelhante à ideia que vocês utilizaram lá em programação, né, na disciplina de programação, né, com um diferencial que, neste caso, não precisa de compilar, né? Essa rotina você vai escrevendo ela e já pode ir executando para testar, né? Então, o primeiro software, né, que eu ia pedir vocês para elaborar, né, que eu vou estar apresentando para vocês aqui, seria um para cálculo, né, da perda de carga unitária e total, né, considerando aí o coeficiente de Russell-Willis, o diâmetro, a vazão e o comprimento. Então, essa seria a equação que eu mostrei para vocês, né. Então, a ideia, né, é desenvolver uma rotina, né, para a resolução desse tipo de problema, né. Então tá aqui a rotina número um, né. A primeira coisa que eu vou falar com vocês, né, é que a interface lá do Octave é um pouquinho diferente, mas vocês conseguirão se adequar, né, nela, porque é muito semelhante, mas tem aspectos um pouco diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, né, é que tem uma abinha lá no Octave, né, e você tem o layout, né, então o default é assim, ó, né. Ele mostra, né, aqui em cima os as rotinas, né, e aqui é a linha de comando. Se você quiser fazer operações aqui, você pode, tipo, x igual a 2, né, tá lá, armazenou o x na variável 2, o 2 na variável x. Se eu falar que o y é igual a 1, ele armazena a informação aqui também. E se eu quero, né, visualizar, eles estão aqui do lado, ó, x igual a 2, y igual a 1. E se eu quero realizar uma operação x mais y, né, basta escrever e dar um enter. A resposta igual a 3. Ele armazena a informação, a resposta de saída foi 3. Então, aqui é uma janela, né, onde você pode, né, chamar alguns programas, né, que já são feitos pelo próprio MATLAB, né, no Octave também, alguns toolbox, né, mas a ideia dessa disciplina, né,
é vocês pegarem, né? Eu estou fechando essa janela porque eu prefiro usar assim. Fica um pouco maior aonde eu escrevo, né? Janela do Windows aqui e aonde eu escrevo a rotina. Então, vou dar um comando aqui para limpar essa tela aqui, ó. Então, eu tenho um comando CLC. Ele limpou a tela, mas as informações ainda estão armazenadas. Então, eu dou esse comando aqui, ó, para apagar as variáveis. Apagou as variáveis, CLC para limpar o que foi escrito aqui. Então, tá aí, né? O comando DISP eu uso para postar texto, né? Apresentar um texto. Só que tem que tomar cuidado que o texto deve estar entre aspas, né? Evitem usar acentuação ou coisa do tipo, tá? Deixa eu abrir o que eu fechei aqui. 7. Então, o DISP eu vou usar para plotar texto, né? Vou comentar aqui, só para mostrar para vocês o que é o comentário. Ele não aparece, tá? Ele é uma informação para o leitor que está editando o texto, sabe? Então, eu estou colocando assim só para mostrar a primeira linha. Quando eu quero executar, aqui em editor, né, mas lá no Octave fica um pouco mais fácil, ele fica de cara em cima já, é um botãozinho desse tipo aqui, ó, né, de play. Então, eu vou dar um play aqui nessa rotina que nós estamos trabalhando, né. Vou identificar essa página como referência. Olha lá, ele executando o EX1, o exemplo 1, né? A rotina computacional para cálculo da perda de carga da Willis. Ele parou, por quê? Porque só tem esse texto para apresentar, né? Agora, se eu coloco um disco aqui que onde o aluno coloca o nome dele e a matrícula, né? E eu mandar executar novamente, né? Essa rotina, vai aparecer as duas mensagens, ó. Olha lá. Rotina computacional para cálculo da perda de carga, fórmula de Willis, nome do aluno e a matrícula. Então, é dessa forma, né, que a rotina vai trabalhar. Agora, se eu quero, né, coletar os inputs, né, que são as entradas, vou fazer novamente agora, né, ó, rotina computacional para cálculo da perda de carga, nome do aluno. Entre com o coeficiente de Willis. Então, suponhamos que seja um 120 de um tubo aí, né? 130 de PVC. Entre com o valor do diâmetro da tubulação. O diâmetro da tubulação em metro, 0,25. Uma vazão, 0,5 metro cúbico por segundo. Entre com o comprimento da tubulação em metros, 100 metros. Então, ele iria fornecer para mim a informação aqui se eu não tivesse comentado, né? No caso, ele armazenou essas variáveis, todas elas. Tá? Quando eu coloco esse ponto e vírgula aqui, né, o que ele faz? Ele armazena, mas não apresenta a resposta embaixo. Fica melhor, porque senão ficaria dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar a última, o L, né, diferente. Que vocês possam perceber. A 130, né, o diâmetro 0,5, 0,4, 3, 100 metros. Olha o que aconteceu na última. Por não ter o ponto e vírgula ao final, né, ele apresentou dessa forma o L aqui. Então, para não ficar toda hora apresentando a informação, já visto que nós já colocamos ela aqui na frente, né, basta colocar um ponto e vírgula ao final. Cuidado que se você colocar ponto e vírgula ao final do texto, aqui ele não apresenta o texto, né? Então, aqui eu coloco um ponto e vírgula.
Interessante sempre manter um espaço aqui, ó, antes de fechar aspas. Por quê? Observe que o primeiro aqui ele ficou com um espacinho, né? Os demais não. Esteticamente fica melhor para a rotina, tá? Então, aí eu escrevo um DISP falando, ó, aqui é a perda de carga, vai estar apresentada agora abaixo. Aí vai calcular o J. E aí ele vai apresentar a resposta, J igual a X, né? Mesmo para perda de carga total, que é o J vezes L. Então, vamos executar a rotina completa para a gente ver. Perda de carga, 130, né? Diâmetro da tubulação, 0,2. Uma vazão de 0,5. Um comprimento de 100 metros. Olha lá, perda de carga unitária, J igual a 0,9191 metro por metro. E a total, que é metro de coluna de água, 91. Certo? É dessa forma que a rotina trabalha. Uma coisa que é muito importante é que quando vocês estiverem, né, montando a rotina computacional, ao final é bom que vocês usem um exemplo de validação, ou seja, pegue na literatura alguns exemplos, né, que já são resolvidos, conhecidos, e façam esse teste, né, para ver se a rotina está funcionando corretamente, para ver se você não fez alguma coisa errada na equação, né. A equação, por exemplo, né, ela trabalha com ponto e não com vírgula. Então, tem vários aspectos aí que podem impactar na resolução do exercício, né. Então, o primeiro foi feito, né, vou dar um CLC aqui, eu vou limpar as variáveis, limpar o texto. E aí nós temos aqui também, né, um outro exemplo, né, elaborar um programa, né, em que o usuário forneça os valores do coeficiente de rugosidade de Flammet, o diâmetro, a vazão, o comprimento, né, e o software retorne para ele a perda de carga total e unitária, mas pela equação de Flammet, né. Então, seria o nosso exemplo 2, tá aqui, né. Então, primeiro texto, né, identificando, colocando um título, né, rotina computacional para cálculo da vazão em diferentes tipos de vertedores, não é esse, é esse aqui, ó. Rotina computacional para cálculo da perda de carga pela fórmula de Flammet, né. Então, é o exemplo 2. Uma coisa interessante é que no título aqui dos exercícios, é interessante usar letras, né, evitar letras maiúsculas, número, porque lá no Octave, principalmente, né, costuma dar alguns probleminhas na hora de salvar. Então, sem espaço, uma única palavra, tipo, exemplo A, exemplo B, tudo em minúsculo, né, fica muito mais fácil, né, de armazenar e evite caminhos muito longos, né, para a rotina. Aqui, então, nós temos o DISP, né, que vai plotar esse texto. Nós temos um outro DISP que vai plotar esse texto também, em nome do aluno, e aí tem os inputs, né? Observe que o nome da variável tem que ser igual, input, abre chave, abre aspas, para colocar o texto que você quer que apareça para o usuário responder, né? E essa resposta vai ser armazenada na variável B. O mesmo para D, Q e L, né? E, por fim, aqui o DISP para plotar a resposta, né, da perda de carga, né? Então, essa daqui é para perda de carga total, né? A anterior, né, seria perda de carga unitária, né? É metro por metro, né? Então, tá aqui um texto, uma rotina, né, desenvolvida, né, simples de executar. Você vem e executa. Aparece a informação, rotina computacional, nome do aluno, matrícula, entre com o valor do coeficiente Flammet, 0,005. Entre com o diâmetro, 0,2 metros, né? 0,5 metro cúbico por segundo. Comprimento da tubulação, 100. Tá lá, ó. Um J, né? E uma perda de carga total, né? Observe que ele apresenta, às vezes, a informação em notação científica, tá? Então, mais uma rotina aí, né, computacional,
Vamos ver qual seria a próxima, né, que seja um pouco diferente. Elaborar um programa que o usuário forneça os valores: fator de atrito, diâmetro, velocidade de escoamento, aceleração da gravidade, comprimento da tubulação. E o software deve retornar o que? A perda de carga, né, unitária e total. Essa é a formulação que universal, que depende do fator de atrito. Né? Então, o exemplo 2 nós já fizemos. Né? Vamos para o exemplo 3. Aqui eu vou limpar, né, a janela para não ficar junto com a outra que nós vamos fazer. Então, a rotina computacional para cálculo da perda de carga pela fórmula universal, nome do aluno, matrícula. Né? Você poderia também fazer isso na forma de comentário. Muitas pessoas gostam de fazer assim, ó. Aluno Y, né? Matrícula, um número qualquer aqui, né? Então, o que que acontece? Essa informação só vai ficar, né, vai ser apresentada aqui em cima, ela não aparece embaixo, né? Se você quer que a pessoa que ao executar veja essa informação, então aí você tem que deixar ela com o DISP. Funciona também sem o DISP, tá? Funciona também sem o DISP, se você colocar dessa forma aqui. Mas não fica, assim, legal a execução. Vou dar um exemplo. Ó, tá vendo? Ele armazena a informação, nome do aluno, né, dessa forma. Então, o DISP, né, fica... Cuidado que todos os comandos devem ser minúsculos, tá? Não aceita letra maiúscula. Então, acontece muito que o cara coloca o input aqui com o I maiúsculo, e aí não roda. Então, vamos lá, né? Tem o título, o nome da pessoa que desenvolveu, a matrícula, né? Os inputs, né? Um DISP para apresentar a perda de carga unitária, um DISP para apresentar a perda de carga total, né? Aqui eu estou colocando valores, mas eu fiz uma alteração na rotina, né? Deixa eu colocar números aqui para sair. Prontinho. Então, vamos executar ela, né, agora do início, corretamente. Ó, rotina, para cálculo de perda de carga, nome do aluno. Entre com o valor do fator de atrito, né? Então, vamos colocar aqui 1,2523. Entre com um diâmetro de tubulação, 0,2 em metros. Entre com uma velocidade, 2,0. Entre com uma aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, 9,8. Entre com um comprimento de tubulação, né, 100 metros. Então, já apresentou o J e o HF. Né? Então, aqui seria a execução, né, da equação universal, já apresentando o fator de atrito calculado. Né? Nós vamos criar uma outra rotina que vai ser pensando no fator de atrito. Né? Então, exercício 4, né, elaborar um programa que realiza a perda de carga, né, por Hus-Willis, Flammet e Universal e encontre um valor médio das perdas de carga. Ou seja, unir as três para a gente ver a diferença entre elas, né, e verificar qual delas, né, qual a média e qual a variação que ocorre entre elas, né? Então, numa tomada de decisão num projeto, você poderia conferir, né, e ver qual era a que tivesse mais a favor da segurança. Né? Eu vou fechar o 3, agora eu vou para o exemplo 4. Né? É uma rotina para cálculo da perda de carga unitária e total, né, usando aqueles três, né, autores. Então, neste caso, né, eu vou colocar o nome do aluno, da matrícula, eu vou criar um DISP aqui, né, que vai ser a primeira parte, cálculo da perda de carga pela fórmula de Hus-Willis. Aí vou pedir os inputs, né? Cuidado que alguns inputs que estão sendo pedidos aqui, né, vão estar no de baixo. E aqui tem a parte de apresentar as respostas, né?
Vou ter um item 2, né, que aí é pela equação de Flammt, aí vai ser, basta pedir, né, apenas o input B, né, e aí vou ter a perda de carga. Tem o item 3, que é a perda de carga pela fórmula universal, né, e aí eu vou pedir alguns inputs, né, complementares que eu não tinha. Cuidado que o exercício, para que fique com ordem que as informações sejam todas coerentes, né? Por exemplo, a vazão, né, o diâmetro e a velocidade, né, devem ser, né, compatíveis, ou seja, Q igual a AV. Né? Não dá para sair criando valores. Todas as informações devem ser coerentes com o comportamento físico do problema que você está estudando. Aí você apresenta o DISP, né, para apresentar essas respostas. Aí no final, aqui, de uma forma um pouco diferente, né, você poderia colocar todos os inputs lá em cima e fazer o cálculo final de tudo, né? Aqui apresentando a média das perdas de carga, além de você ter as informações armazenadas anteriormente, você tem a média, né? Tanto do J quanto do HF. Então vamos executar para ver como que vai ficar, né? Eu não vou ter os valores aqui que vão ser compatíveis, né? Por exemplo, eu não vou saber aqui agora, né, qual é o material que vai ter o coeficiente B, né, e o coeficiente C de Rans-Willis, né, compatíveis, tipo, qual é o coeficiente para PVC, né? Eu vou chutar valores aqui só para a gente ter uma ideia da rotina funcionando, né? Diâmetro 0,2, uma vazão de 0,5, um comprimento de 100 metros, né? E aí ele já me apresentou ó, um J e um HF, né? E nós estamos chamando de J1 e HF1, ou seja, é o de Rans-Willis, né? Para Flammt, eu preciso colocar ainda um coeficiente B. Eu coloquei o coeficiente B, ele já me apresentou aqui, ó, J2 e HF2. Para calcular pela fórmula universal, ainda preciso do fator de atrito, então 1,2. Preciso também da velocidade e preciso da aceleração da gravidade. E aí ele me apresenta aqui, ó, um J1 em cima, um J3 e um HF3, né? E a média entre, né, cada uma das variáveis. O J, a média é 7, e o HF, a média é 703. Né? Então, essa era a ideia, né? Existem várias formas, né, de você fazer isso aqui, né? Você poderia coletar todos os inputs lá no começo, né? E aí já apresentar na sequência as informações, né? Tem como também, né, nas respostas, colocar perda de carga unitária J2 M por M, né, metro por metro, vírgula, aí você já colocar também a informação dentro do texto. Tá? Mas é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas tem vários exemplos aí na internet. Você precisa só saber o comando que você tem que usar. Né? Então, o exercício 4 está feito, né? O 5 é para fazer o quê? Calcular o número de Reynolds, classificar o regime de escoamento laminar, transitório e turbulento e determinar o fator de atrito. Então, com esse aqui, né, você consegue, né, chegar no fator de atrito, jogar na universal e calcular a perda de carga. Então, vou fechar esse aqui, que é o 4, vou para o 5. Vou limpar, né, essa janela, tirar os dados também. Agora, o exercício 5, né? Então, eu vou calcular o número de Reynolds, classificar o regime e determinar o fator de atrito. Né? Se a gente olhar, né, lá no slide, né, da teoria, vocês vão perceber que nós temos uma equaçãozinha para cálculo do número de Reynolds, né? O número de Reynolds variando abaixo de 2.000 laminar, 2.000, 4.000 de transição e acima de 4.000 turbulento, né? Para calcular o número de Reynolds, nós vamos precisar da vazão, do diâmetro, da viscosidade cinemática e da rugosidade do material. Então,
Eu vou calcular aqui a área, levando em consideração, né, os dados que eu tenho, né, o π vezes d elevado ao quadrado dividido por 4, né, π d2 sobre 4. Cuidado com as informações, se o diâmetro que você pedir em milímetro, tem que passar para metro, né, para achar em metro. A velocidade vai ser uma relação da vazão com a área, né, pela equação da continuidade. O número de Reynolds, né, nada mais é que a velocidade, né, vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, né. E aí, nós vamos precisar usar um comando aqui, né, é um if, né. Se o número de Reynolds for menor ou igual a 2000, eu vou digitar regime laminar. E vou calcular o fator de atrito dessa forma, ó. Vai ser o número de Reynolds dividido por 64. Né? Então, no trecho laminar, lá no diagrama de Moody, a gente percebe isso. O fator de atrito é uma relação direta do número de Reynolds dividido por 64. Né? Se não for isso, né, se o número de Reynolds for maior ou igual a 4.000, né, eu vou digitar que o regime é turbulento. Então, acima de 4.000, turbulento, né? E aí eu vou calcular o fator de atrito por essa equação, né? Agora, se não for nenhuma das duas, né? Se não, eu vou digitar DISP, né? Regime transitório, F é indeterminado, ou seja, não vou ter como calcular o fator de atrito, né? Então, vamos ver em execução essa rotina. Observe que a primeira coisa vai aparecer essas duas mensagens, depois vai pedir esses inputs, né? Ó, digite a vazão em metro cúbico por segundo. 0,5. Diâmetro, milímetro, né? 200. Viscosidade cinemática, vou colocar um número aleatório. De rosgosidade, 0 milímetro, 2. Olha lá. Calculou a velocidade. Por eu não ter colocado 2 pontos aqui, ele apresentou a velocidade. Né? Depois o número de Reynolds, né? O regime foi classificado como turbulento e o fator de atrito é 0,0392. Então, ou seja, nós calculamos, né, o fator de atrito, né, que é utilizado lá na equação equação universal, né. Então, esse exemplo que foi resolvido, aí nós temos ainda, né, criar uma rotina, né, para cálculo da população que nós vamos estar utilizando lá em hidráulica de sistemas de abastecimento de água. Preciso saber, antes de fazer o projeto do sistema de abastecimento, qual é a população que eu vou ter daqui 20 anos, 30 anos, né? Para ver se a rotina, para ver se o modelo computacional, né, a rede hidráulica vai suportar aquela demanda de água, né? Então, existem 3 métodos aí, né, que são bastante estudados para esse cálculo, né? Nós temos o método aritmético, né, que é esse, né? Então, se você quer determinar uma população futura, né, para um ano de projeção, suponhamos 2030, né, então a população de 2030, aqui você vai colocar 2030, né, você precisa de um dado, né, de tempo. Então, por exemplo, poderia ser o censo de 2020 aqui, e aqui a população 2020, então ano 2020, população 2020. Para você achar esse parâmetro K, né, de crescimento aí, né, você vai pegar os dados da população 2020 menos a população, por exemplo, de 2010, e 2020 menos 2010, né, 10 anos. E aí você vai achar o parâmetro K. Substituindo o K nessa equação, acha a população. Então, esses métodos, nós vamos estudar eles lá nos nossos próximos tópicos aí, que é referente à hidráulica de sistema de abastecimento de água. Mas aqui nós temos também o método geométrico, né, então tem essa equação, né, lembrando que o T representa o ano da projeção,
é o ano que você está calculando a população. Nós temos ainda, né, uma curva logística, né, existe essas restrições, então nós vamos ter que colocar o modelo para atender essas restrições. Ela só funciona para dados quando eu tenho, né, um P0, né, primeiro, menor do que P1, que é menor do que P2, né? Então, é restrição do modelo. E o P0 vezes P2 tem que ser menor do que P1 ao quadrado. E a diferença entre os anos aqui de T2, e T1, e T1 e T0 deve ser iguais. Tipo, 2010, 2020, 2030. A curva logística é essa série de equações, né? Então, você tem essa equação final, né? Para calcular ela, você precisa calcular o K, precisa saber o D, precisa saber o A, precisa saber o B. Então, vamos resolver esse exercício aí, né? Esse é o 6. Então, a primeira coisa aqui é criar um título, né? Rotina para cálculo, tal. Método aritmético, né? Para a previsão populacional. Eu vou criar os inputs. Então, o cara tem que entrar com P1, P2, T1 e T2, né? Ou seja, o T representa tempo, é o ano, o P representa a população. Né? E aí, em função disso, né, eu vou ter que entrar com o ano que eu desejo a previsão, aí vai calcular um K, eu não quero que apresente a resposta do K, então eu coloquei ponto e vírgula, né? Coloquei uma resposta falando, ó, a previsão populacional pelo método aritmético, né, PA, para o ano T aí vai apresentar a resposta. Depois tem a do método geométrico, né, que já vai utilizar os dados que já foram armazenados, né, então ele também vai calcular a informação para o geométrico, né, aqui está a resposta, né, para o geométrico. Depois, para a curva logística, eu vou precisar fazer alguns inputs, né, feitos os inputs, né, eu vou digitar o T, né, entrar com o ano, então, que eu desejo a previsão populacional, né, vou ter, né, um if, ou seja, eu preciso que essa condição sejam válidas, né? Então, se a condição for válida, né, o método da curva logística é aplicável. E aí vamos calcular um parâmetro K, um D, um A, um B, né, e vou representar a resposta, apresentar a resposta final da população pela curva logística, PCL. Né. Se isso tudo não for válido, né, essa condição não for válida, ele vai pular logo aqui para baixo, né, vai apresentar a informação, o método não é aplicável. Tá? Então, vamos executar ela para ver como que é. Antes eu vou estar limpando a memória, agora limpando, né, a janela. Certo. Então, executando, né? Rotina para cálculo da população, método aritmético, né? Geométrico e da curva logística. O nome do aluno, matrícula. Entre com o valor da população. Então, suponhamos aí 5.000 habitantes, né? Em 2000 vamos colocar para o primeiro ano, 2010, né? O segundo ano, vamos lá, 2015, vamos colocar que tenha 10.000, aumentou, sobrou, né? Então, primeiro ano, 2010, segundo, 2015, né? Entre com o ano que eu desejo fazer a previsão. Então, eu vou fazer a previsão para 2020. Olha lá, né? Então, a previsão populacional pelo método aritmético, né, para esse tempo, ano T, é menos 3.000. Né? Porque eu coloquei aqui 1.000, era para ser 10.000, né? Por isso que ficou negativo. A previsão geométrica deu 200.000, provavelmente um erro, porque não está compatível as informações. E para o método de curva logística, né, precisa entrar com um valor.
novamente. Então, o método logística usa 3 dados, né? Então, vamos lá. Primeira, agora eu vou fazer corretamente. 5.000. O segundo dá 10.000. 10.000 e não 1.000. O terceiro dado, vamos colocar 15.000. Então, o ano, né? Lembrando que tem aquele esqueminha lá de ser válido, né, a equação. Vamos ver se vai passar. 2010, lembra que os intervalos devem ser iguais. 2015, 2020. Qual é o ano que eu desejo fazer previsão? Vamos supor 2030. Pronto, né? A curva logística é aplicável, os dados estão de acordo com o método da curva logística, né? A população, né, pelo método da curva logística é esse dado, né? A previsão populacional P para o ano T, a média aritmética dos valores encontrados nos 3 métodos, é esse dado, né? Então, a média dos 3, né, que já foram calculados, né, os 2 anteriores, mais essa última, é esse dado aqui, ó. Então, aqui está com notação científica, né, significa que 5,4952 vezes 10 ao cubo, né. Então, o que aconteceu, né? O método resolveu o exercício, né? Eu vou dar um limpar aqui e vou resolver com aqueles dados no começo compatíveis para não ficar estranho, né? Então, o P1 que eu falei foi o quê? 5.000, né? O P2, 10.000, não 1.000. 2010, 2020, 2015. Previsão para 2030. Né? Já calculou, né? Deu 25.000. Pelo método aritmético, geométrico deu 8 vezes 10 a quarta, né? Agora, pela curva logística, como eu disse, aqui 5.000, aqui 10.000, aqui 15.000, 2010, 2015, 2020, divisão para 2030. Então, aqui, ó, o dado, né, pela curva logística e a média entre eles, que dá 4 vezes 10 a quarta, certo? E por fim, né, um último exemplo aí bem simples, é elaborar uma rotina, é o exemplo 7, né? Elaborar uma rotina no programa computacional para calcular aí a vazão pelo método flutuador, né? Como funciona esse aqui? Esse aqui lá em medições de vazão, né, nós vamos fazer um cálculo bem simples. Você pega um canal, né, num rio, marca uma distância, tem que ser maior do que 10 metros, né? Solta um objeto, um recipiente lá em cima, pode ser uma garrafinha, por exemplo, com uma certa quantidade de água. Deixa ela vir pegando a velocidade do fluido ali no rio, né? Da água. Quando ela passar, você liga o cronômetro aqui. Quando ela chegar desse lado, né, você termina o cronômetro para poder verificar quanto tempo, né? Então, num dado comprimento, você tem um dado de tempo. Então, isso é a velocidade do flutuador, né? Porém, a velocidade do flutuador, né, ela corresponde, através das pesquisas, já percebeu, né, que corresponde a 85% da velocidade do flutuador, essa velocidade média do líquido, aqui no canal, né? E aí você pode calcular, então, a vazão. Vazão vai ser igual a área vezes a velocidade. A área da seção, né, transversal. Então, você faz a média, você pega a área do A1 e a área do A2, acha a média, né, e, então, calcula, né, a vazão. Então, vou fechar aqui o exemplo 6, vou para o exemplo 7, né. O exemplo 7 não seria esse. Esse é para vertedor.
O exemplo 7, esse é um exemplo bem simples. Esse daqui, né? Você teria que criar alguns inputs aí, né? Estranho, ficou meio que repetido. Vou criar um aqui, rapidinho. A disp, parênteses. Aí eu vou colocar o texto, né? Rotina computacional para cálculo, né, da vazão pelo método do flutuador. Fecho. Observe que a cor, né, ficando, né, de acordo, né, é um indicativo, né, que está dando certo. Eu vou colocar aqui professor Regis, tá vendo? E aí eu vou começar a criar, né? O que eu tenho de variável aqui nesse problema, né? O ΔL, né? Então, qual é o comprimento do canal, né? Então, eu coloco lá um L igual input, né? Aí eu vou colocar o texto entre com o comprimento em metros para o canal. Dois pontos, um espaço, fecho aspas, fecho parênteses, né? Então tá aí. Então, além do dado comprimento L, né? Eu tenho também o tempo, né? Então, o tempo vai ser um input. Eu vou lá e coloco, ó, abro aspas, entre com o tempo registrado no cronômetro, né? E coloco dois pontos, fecho aspas, fecho, né? Depois, além disso, vamos ver aqui, ó. Eu vou precisar do L e do T, né? Vou calcular a velocidade média. A velocidade média vai depender da velocidade, então, do flutuador, né? Preciso calcular a velocidade do flutuador. Então, a velocidade do flutuador, né, vai ser igual ao meu L, né, dividido pelo T, né? Não quero que essa informação apareça para as pessoas. Coloco dois pontos aqui. Mas eu quero que apareça a velocidade, né, e a velocidade média, né? Então, velocidade média, preciso do aspas, velocidade média, aí eu coloco aqui dois pontinhos, espaço, né? Fecho aspas, fecho parênteses. Pronto. Agora a velocidade média é o quê? A Vm é igual a 1V vezes 0,85, né? Essa eu quero que apresenta. Feito isso, ainda preciso calcular a vazão, né? E a vazão depende da área, né? Então, como depende da área, eu vou precisar aqui, ó, de um A1, né? Então, eu vou colocar A1 igual input, abro aspas, entre com a área da seção transversal A1. Cuidado, não usem acentos, tá? No texto. Principalmente no Octave. Aqui no MATLAB costuma até rodar, mas no Octave costuma dar problema. Então, entre com a área da seção transversal A1. Depois, a seção A1, vou colocar aqui
inicial. E aqui, final. Poderia ter colocado só um AM, uma médio, né? Com a área média da seção transversal. Né? Mas eu vou colocar aqui a continha, né? Então, o A vai ser igual a 1 mais A2. Isso tem que ser entre parênteses, né? Dividido por 2. E eu vou colocar para não apresentar informação. Né? Ponto e vírgula. Então, se eu quero apresentar com a vazão, eu vou colocar disp, vazão do canal em metro cúbico por segundo. Fecho aspas, fecho parênteses. A vazão é o quê? Aqui também tem que colocar a unidade em metro quadrado em metro quadrado. A vazão é igual a... Vamos olhar a equaçãozinha? Da equação da continuidade, ó. Q igual a V. Todos no sistema internacional, metro por segundo e metro ao quadrado. Né? Então, vamos ver se eu coloquei aqui, ó, velocidade média em metro por segundo. Tem que colocar unidade. Aqui está em metros, né? Aqui eu vou colocar em segundos. Certo. Então, a vazão é igual a vezes VM, né? Eu vou dar um CLC aqui embaixo para limpar os dados. Pronto. E vou executar. Ele está pedindo para mim salvar, né? Escolho uma pasta aqui, né? Então, por exemplo, estou nessa pasta aí, vou colocar um nome aqui, ó. Teste ABC. Olha lá. Rotina, né? O primeiro já apareceu o teste ABC, né? Inclusive, vou mostrar uma coisa para vocês, vou copiar o nome aqui do programa, né? Rotina computacional para cálculo da vazão pelo método flutuador. Entre com o comprimento. Aí eu coloco o valor do comprimento, 100 metros. Entre com o tempo registrado no cronômetro, segundo. 250. Entre com a área da seção. Área da seção A1. 2. Entre com a área da seção final. 2 também. Aí ele calculou a velocidade média, né, e a vazão. Uma coisa interessante que ficaria um pouco mais uma estética melhor se você colocasse os pontos e vírgula aqui. Né? Então, quer ver? Vamos executar novamente. Aqui também seria A2. Ó. Então, comprimento, 100 metros. Olha lá, tá vendo a diferença? Tempo de registro em segundo. Área da seção transversal, 2, 2. Pronto, calculou a velocidade média. A vazão, está aqui, 0,68 metro cúbico por segundo. Essa é a ideia, né, da desenvolvimento dessa rotina. Eu espero que vocês tenham entendido aí a ideia do software, né, como ele funciona. A linguagem vai ser dessa forma, né? Então, o que eu sugiro para vocês, que vocês pratiquem, né? A primeira coisa é baixar o software, né, Octave, eu vou estar disponibilizando o link, né? Depois vocês pegam, assistam essa videoaula e tentem criar, né, essas rotinas novamente, né? E eu vou pedir para vocês fazerem uma, né, com forma que vocês pratiquem. Eu quero que vocês consigam unir, né, aquele cálculo do fator de atrito, né, usando o número de Reynolds, classificando o regime turbulento, o regime de escoamento, né, turbulento, laminar, e vocês usem essa informação para calcular a perda de carga. Então, é unir uma rotina que eu mostrei para vocês que tem o cálculo do fator de atrito, junto com aquela rotina que tem, né,
o cálculo já da perda de carga, né, com os 3 métodos, né? E aí um deles vai depender do fator de atrito, tá bom? Tentem unir essa informação e construir uma rotina com isso, tá bom? Bons estudos, até a próxima.